Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais uma escola teológica para aprendermos mais sobre como amar a nossa igreja. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por mais um domingo, que o Senhor preparou para nós, meu Deus, um dia que podemos nos reunir para aprender mais do Senhor, da Tua Palavra, do que o Senhor quer para nós. É um dia que nos reunimos para adorar o Teu nome, sermos fortalecidos pelas verdades da Tua Palavra e respondermos de acordo com essas verdades, meu Deus, adorando ao Senhor, orando ao Senhor, cantando ao Senhor. Que o Senhor possa iluminar nossas mentes hoje para aprendermos um pouco mais sobre esses temas que trataremos aqui, que acima de tudo nós possamos compreender, meu Deus, que sempre que o Senhor dá um mandamento, o Senhor dá as razões para esse mandamento, que a gente possa compreender essas razões e assim colocar em prática esses mandamentos, que o Teu Espírito nos ajude, a quebrar nossa zona de conforto, a quebrar as coisas que nos impedem de agir conforme na Tua vontade, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e nos conduza pelo Teu caminho, nos ajudando a servir melhor aos nossos irmãos e ao Senhor acima de tudo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Então, irmãos, dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos conhecer mais duas verdades preciosas, que vai ser o acolher e também o congregar, Então, começando por acolher, pode parecer algo irrelevante, acolher, hospitalidade, essas coisas, mas é algo que a Escritura nos chama a atenção para isso, mostra no nosso problema em cumprir esse acolhimento, hospitalidade, e ela nos chama a nos reorientarmos quanto a isso também, Eu acho que todos já devem ter passado por alguma experiência de tanto de um bom acolhimento quanto de um mau acolhimento. Obrigado, meu parceiro. Eu mesmo já tive essa experiência, de uma igreja e pelo menos 10 irmãos que me notaram ali, virem falar comigo, dar boas-vindas, dizer para voltar de novo, mas também já fui em outra igreja importantíssima na cidade que ela se encontra, onde eu cheguei, a galera abriu a porta e disse: opa, bem-vindo, senta ali, e aí eu fui tomar água, tinha muita gente, as pessoas me viram, logicamente, e com certeza elas sabiam que eu não era daquela igreja, eu estava visitando, mas também nenhuma apertou minha mão, eu entrei, saí e pronto, e não deve ser assim, Muitas igrejas focam nessa parte do acolher, igrejas que são pobres teologicamente, mas cumprem bem esse papel de acolhimento, hospitalidade, ao passo que outras igrejas teologicamente mais robustas, não se importam tanto, como se isso fosse algo que não é importante, mas nós queremos as duas coisas, Se nós somos uma igreja teologicamente correta, robusta, nós devemos olhar para o acolhimento, para a hospitalidade e vermos que isso também faz parte das Escrituras e do nosso dever enquanto cristãos, Então, vamos avançar aqui um pouquinho para ver o que é que a Escritura tem a nos dizer sobre acolhimento / hospitalidade. Então, o acolher seria aí o Evangelho derrubando os muros, Porque o acolher não é só uma demonstração de educação, Aqui nessa igreja estão pessoas educadas, a gente não faz por mera educação, Mas nós temos de fazer isso porque, uma vez que Deus nos reconcilia, e nos recebe, nos acolhe, nós também agimos da mesma forma, Como o nosso Senhor age, nós devemos replicar esse comportamento com aqueles que vêm até nós, Então, esse acolhimento também vai refletir a diversidade do reino de Deus na nossa comunidade, derrubando as barreiras que possam existir, seja de raça, seja de classe social, seja de etarismo, faixas etárias. Essas coisas não devem acontecer porque Cristo nos reconciliou e devemos nos reconciliar uns com os outros, Às vezes,
é mais falado, é mais comum, talvez seja questões de classe e de raça, né? Mas a questão geracional também é um ponto importante, né? Que de demonstrar favoritismo, né? Como a gente vai ver mais na frente, que acontece, né? Talvez Hugo tenha sofrido isso, né? Realmente de membros mais idosos, mais velhos, verem um pastor novo chegando, né? Ele já fica olhando assim, vixe, esse boy aí está fazendo o que aqui? É esse boy que vai liderar a nossa igreja, né? E às vezes também, quando uma igreja mais jovem vê um pastor mais velho, né? Vixe, esse velho sabe de nada, esse velho lá do tempo do Ronca, do 12, vai querer botar aqui, né, coisas antigas, né? Então, pode existir barreiras também quanto a essa questão de gerações, né? De faixas etárias e tudo isso. Então, vamos ver que o coração do acolhimento, que Paulo vai dizer lá em Romanos 15, 17, encerrando ali, fazendo a transição, melhor dizendo, para encerrar sua carta, né, que ele começou no capítulo 14, onde existia um certo conflito entre irmãos ali na igreja de Roma, entre os fortes e os fracos, que ele vai chamar, né, onde os fracos julgavam os fortes por praticarem a sua liberdade em Cristo, né, especificamente de questões de bebida e comida, de vinho, né, de comer carne, e os fortes julgavam os fracos porque eles não comiam essas coisas, né, não bebiam vinho, né, não comiam carne, porque eles podiam achar que era sacrificado a ídolos e não fazer. Então Paulo está dizendo que o forte não deve desprezar o fraco e nem o fraco deve julgar, no caso no sentido aqui de condenar o forte, porque é Deus quem o libertou e tudo que ele faz é para a glória de Deus, né? E isso em questões secundárias, né? São questões secundárias e não questões centrais à fé. São questões que a Bíblia deixa espaço para a gente fazer ou não de acordo com a nossa mente, né? Então existia esse conflito e Paulo está escrevendo para resolver. Olha, né, um irmão está em pé ou cai, é por causa de Deus, não por causa de vocês, né? Não são vocês quem sustentam a fé do irmão e tal. Então ele vai encerrar todo esse bloco dizendo que o forte deve acolher o fraco e o fraco também deve acolher o forte, né? Assim, acolhendo-se uns aos outros, porque Cristo acolheu vocês para a glória de Deus, né? Então, nesse acolhimento mútuo, né, onde nós deixamos essas questões secundárias para lá e focamos no principal, né, nós devemos acolher uns aos outros, ser hospitaleiros uns com os outros, porque fazendo isso a gente dá glória a Deus, né? Então, o nosso acolhimento não é um esforço humano, mas é o transbordamento da forma como Jesus nos recebeu, de maneira graciosa, alegre e plena, né? Então, entre nós deve haver esse mútuo acolhimento, né? Antes, Paulo vai dizer que a gente deve ser hospitaleiro, né, também. Quer tirar a foto daqui? Então, a grande pergunta, né, que fica que aparece, né, quando a gente vai ver que o acolher é o evangelho em ação, surge essa grande pergunta, melhor dizendo. Nós realmente queremos crescer como igreja ou queremos apenas mais pessoas que se pareçam conosco e compartilhem nossos interesses, opiniões e classe, né? Isso aqui é tirado porque o autor começa o capítulo contando um exemplo da primeira igreja que ele foi pastorear, onde ele fez essa pergunta às pessoas, né? Vocês querem que a nossa igreja cresça? E as pessoas levantam a mão, né? Eles, mas se esse crescimento fosse, em sua maior parte, de pessoas que não são brancas, né? Era uma igreja majoritariamente branca. Então, ele já viu olhares meio tortos assim, outros, vixe, o que é que esse cara está falando aí, né? E a ideia dele é que às vezes nós não queremos que a nossa igreja cresça, né, de maneira orgânica, então, mas a gente quer que ela cresça de acordo com nossas preferências, né? Então, se torna ali um gueto, onde só a galera que se parece com a gente deve entrar, ser bem recebido, né? Então, ele quis mostrar isso a essas pessoas, né, com base em Tiago, 2 que a gente vai ver mais para frente também, né? Então, nós devemos desejar que a igreja cresça, mas que ela cresça organicamente, né, recebendo a todos aqueles que Deus trouxer para nós aqui, independente de onde ele surge, né, dos seus panos de fundo, né, suas origens, nacionalidade, nada disso, né? Então, o verdadeiro acolhimento vai refletir essa diversidade dos bairros e também do reino, e não apenas da nossa bolha.
que aqui onde essa questão do acolher esse hospitaleiro de fato entra em prática, né? A gente quebrar nossas preferências, nossas bolhas e receber bem aqueles que são diferentes de nós, né? A gente vai ver isso do porquê, porque a narrativa bíblica, né, desde a criação vai mostrar que cada pessoa, não importa de qual raça ou origem ela tenha, ela vai possuir esse valor e dignidade intrínseco a ela, porque ela é imagem e semelhança de Deus, né? Então, esse era o plano de Deus, né? De sermos, né, de Adão e Eva ali, procriarem, fazer um grande povo que adora o mesmo Deus e que levaria a sua glória, né, para todos os lugares da terra, né? Que essa é até a expectativa profética, né? Que a glória do Senhor enche a terra como as águas cobrem o mar, né? Então, esse era o papel do casal, mas aí quando vem a queda, né, surge essa alienação, tanto do homem com Deus, quanto do homem com o seu próximo, né, causando essa hostilidade entre os seres humanos, como eu disse lá no começo, né, raças, classes e gerações. Porém, né, o nosso Senhor Jesus Cristo adquiriu a redenção desse problema e a correção desse problema. Ele corrigiu esse problema através do seu sangue, onde ele quebra barreiras que o pecado construiu, né? E é como a gente viu semana passada, Efésios 2, do 11 ao 22, vai mostrar, né, que Cristo, em seu sangue, derrubou o muro de inimizade que existia e de dois povos, ele fez um, né? E essa unidade agora faz parte do plano do povo de Deus e da família de Deus. Então, se eu estiver falando rápido, alguma coisa vocês dizem aí, tá? Eu vou ser um pouquinho mais rápido mesmo, porque tem 2 capítulos aqui, né? Mas aqui o alvo, né, seria a unidade na diversidade, né, que isso mostra o testemunho do poder do Evangelho acontecendo em nosso meio, né, tendo uma diversidade de pessoas, mas todos convivendo nessa unidade. E Apocalipse 5, do 9 ao 10, vai mostrar essa realidade final, que um dia nós estaremos, né, para sempre junto com pessoas com gente de todo povo, tribo, língua e nação, adorando ao Cordeiro. Ali, na nova criação, isso, adorando o Cordeiro. Não, isso, fechando os quatro pontos aí, né? Na nova criação, as coisas sendo restauradas, resolvidas, né? E todo o povo de Deus, oriundo, né, de todos os lugares do mundo, estarão todos juntos, adorando ao Cordeiro, junto com os seres celestiais, e com a nova criação também, agora sim, né, sem a vaidade sobre a qual ela foi colocada, né? Segundo Paulo em Romanos 8, né, e tudo agora vai cumprir, né, cumprir o papel a qual ele foi designado, né? Então, o nosso autor vai dizer assim: nossa grande necessidade é aplicar o Evangelho a este problema, lembrar da graça que Deus nos mostrou e lembrar para onde a história está caminhando, que é essa nova criação, né? O favoritismo, o preconceito e o tribalismo são lugares sombrios, mas as boas novas de Jesus invadem a escuridão, né? Então o Evangelho deve quebrar nessa escuridão e trazer a luz para esse local sombrio. O próximo ponto é que ele vai nos desafiar que nós devemos ser conhecidos pelos atos de amor e não por atos de favoritismo ou de parcialidade, né? Então, Tiago 2:1 vai dizer assim: meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo, né? Então, Tiago já chega dizendo esse mandamento aqui, né? Não façam isso. E depois ele vai dar um exemplo do que não fazer, né? Então, Tiago quer nos mostrar que a fé em Cristo e esse esnobismo social, né, especificamente ali no contexto dele, de pobres e ricos, não se misturam, né? É como água e óleo, são coisas distintas, e aonde um está, o outro não ocupa o mesmo lugar, né? Então, Tiago vai dizer também, aqui quando ele fala, né, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Outras versões vai dizer, como crentes no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, né? É um termo que só Tiago usa, uma expressão para mostrar que a glória que nós devemos dar não deve ser dada no tratamento, não deve ser dada a pessoas, né? Mas é o Senhor Jesus que deve receber a glória. Ele é o Senhor da glória, né?
Então, nós não devemos repartir essa glória que é devida a Cristo a pessoas aqui na terra, bajulando elas, né, tratando elas com favoritismo, né, seja por riqueza, por sucesso, ou por qualquer outro benefício, digamos assim, que ela pode nos dar, né, que é muito comum a gente tratar bem uma pessoa por aquilo que ela pode nos dar, né, é bem comum. Eu escuto muito isso, principalmente na minha área, né, não é bom trabalhar em tal canto porque você cria network, né, e tal. É porque, e eu até não digo ruim não, porque na minha área é difícil de arrumar emprego, né? Então a galera, amigos meus na minha área dizem assim, é bom você trabalhar em tal canto, porque lá tem os médicos, e você acaba criando uma rede de contato, né? Para quando você precisar de alguma coisa e tal, né? Então é sempre buscando tipo, trabalhe bem ali, porque tem muito médico lhe vendo, né? Que você precisar de alguma coisa, você chega até ele, né? E ele vai lhe ajudar, né? Sempre querendo algo em troca. E na igreja não deve ser assim, né? É tratar bem todos, independentemente do que eles possam nos dar. Na verdade, é tratar bem, não querendo que ele nos dê, essa pessoa nos dê algo em troca, né? Isso não existe, não deve existir, não existe demais, né? Não deve existir dentro da igreja. Então, Tiago vai dizer que a gente não deve tratar essas pessoas com favoritismo, né? E a palavra aqui para favoritismo é literalmente receber a face de alguém, que é justamente você olhar para a pessoa e dizer, essa pessoa tem o que me oferecer, ela é uma pessoa importante, então eu vou tratar ela bem. Então eu vejo outra pessoa, vixe, essa aqui não tem nada para me oferecer não, é uma pessoa qualquer aí, eu não vou tratá-la bem, né? É você analisar o externo, o exterior, e com base nisso, você tratar essa pessoa tanto bem quanto mal, né? Então Tiago vai usar essa expressão aqui, não receber o rosto dessa pessoa, né? Então, o autor vai chamar a atenção que todos nós temos certos pontos cegos, né, em nossa vida. A gente pode não fazer acepção de pessoas, de certos tipos de pessoas, né? Mas a gente pode deixar passar outros tipos também, né? Não só por questões de cor de pele, de status social, mas pode ser, como eu disse no começo, por faixa etária, né? Sotaque, afinidade, conquistas, tudo isso. Pode fazer com que a gente favoreça uns e desfavoreça a outros, né? Não existe ninguém 100% que age assim 100%, né? Nós devemos sempre estar avaliando essas coisas, né? Como é que nós temos tratado aqueles que nos cercam, né? E por que eu estou tratando eles dessa forma, né? Então, alguns exemplos que ele vai dar é o racismo, sotaques, tensões geracionais e o peso excessivo dado à voz dos ricos, né? Isso é bastante comum, infelizmente, né? Aqueles que ou então por tempo de igreja, né? Pessoas que nasceu na igreja, digamos assim, cresceu, aí quando chega adulto, ele e a sua família, né, são tratados como os donos, né? Tudo que a igreja tem que fazer, tem que passar por eles, e eles que têm que aprovar, né, essas coisas. É bem comum também isso, infelizmente. Não, então, se chega uma pessoa nova e que é rica, não, aqui vamos agradar esse bicho aqui, porque ele tem que ficar conosco, né? Que é o pipoco do dízimozão lá em cima, não pode perder, né? Aí o autor vai dizer assim: a tendência humana é ver os outros como parciais, mas não a nós mesmos. A realidade é que todos nós temos os nossos pontos cegos, né? Não podemos achar que estamos imunes a essas coisas. E ele vai continuar dizendo: às vezes, as pessoas demonstram um viés baseado em afinidade, não querendo pertencer a um pequeno grupo, no nosso caso que a gente chamaria de célula, né? Simplesmente porque os outros do grupo não compartilham os seus interesses. Isso também é agir com parcialidade, não de raça, de cor, mas de questões de preferências pessoais e afinidades, né? Que também é uma questão de fazer acepção de pessoas. Aquele que é diferente de mim, eu não o acolho bem. Eu falo, dou oi, boa noite, mas eu não quero vínculos, né? Não quero um relacionamento mais profundo com essas pessoas, porque a gente não tem nada a ver, né? É assim, né? Incompatibilidade.
não dá abertura, né? Eu tenho minha galera e minha galera é só isso aqui. Para entrar, ou não entra, ou vai ter que se esforçar muito para entrar. Sim, exatamente. E não tem problema. O problema é isso. Então, continuando sobre esse tópico do nós devemos ser conhecidos por atos de amor e não por favoritismo, ele vai dar o antídoto, que é nós termos o mesmo olhar que Deus tem, né? De que as diferenças externas fazem parte de quem nós somos, da particularidade de cada um, mas elas não são definitivas, não definem valor e qualidade a ninguém, né? Então, ele vai dar o exemplo de 1 Samuel 16:7, que vai dizer que o homem vê a aparência, mas o Senhor olha para o coração, né? Que é aquele episódio que Samuel vai ungir o rei, vai lá na casa de Jessé, aí chama os meninos tudinho, aí diz, não é nenhum desses não, não tem mais nenhum outro não, o pai nem se lembra, tem não, aí tem certeza, esse rapaz é mesmo, tem Davi está lá não sei aonde, vai chamar aquele, mas não é nenhum desses, não vai ser Davi, né? Aí o pior não, né? Mas Davi é que é o escolhido, né? Porque Deus não vê a aparência, né? Mas Deus queria de fato escolher Davi para ser o rei de Israel. E o evangelho deve ser esse nivelador, né? Onde nos coloca, não de uns em lugares mais altos do que os outros, mas o nivelador onde todos estão no mesmo nível, né? Cristo está acima de todos e debaixo de Cristo todos são da mesma coisa, né? A mensagem de Cristo oblitera qualquer sentimento de superioridade, seja social ou de qualquer outro tipo. E Gálatas 3:28 vai dizer isso, quando Paulo vai dizer, não existe mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, mas todos são um em Cristo, né? Cristo coloca todos com essa mesma qualidade, de pecadores salvos e redimidos pelo seu sangue, né? Então, ele vai propor um teste que é o teste do sente-se conosco, que aí ele vai usar Tiago 2, continuando, né, dos versículos 2 ao 4, que vai dizer assim: suponham que na reunião de vocês entre um homem com anel de ouro e roupas finas, e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre, você fica ali de pé, ou sente-se no chão junto ao estrado onde põe os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados, e aqui a resposta que ele quer que dê é sim, né? Então, Tiago vai ilustrar essa parcialidade com esse exemplo, né, de um homem rico chegando na igreja, junto com um homem pobre, onde o homem rico é bajulado ali, né, todo mundo vai em cima dele e quer colocar ele no melhor lugar. Às vezes, coloca até em cima do púlpito, né? Talvez não aconteça isso em nosso meio, né, de ricos e pobres assim, mas existe uma galera aí, 2026, mas não é 2026, outubro ali, já começa a surgir uma galerinha, né, que vira crente. É o único ano que eles viram crente, né? Vai para o culto, vai para a missa, chora, canta. Deus é lindo. Vira tudo. Aí vai para tudo que é canto. Exatamente. Aí você vai começar a ver, se não já tiver começado a ver, uma galerinha visitando as igrejas. Aí quando essa galera chega, né, os irmãos chegou para a autoridade, chega, senta aqui na frente. Não, senta ali em cima com os obreiros, né, com os pastores ali, que são a autoridade, e fica separado da igreja. Ainda dá um microfone para dar uma palavra, exatamente. É complicado. Eu já vi numa igreja batista, né, onde desde suas origens existe essa separação de igreja e Estado, mas eu já vi, eu estava lá sentado e chegou uma autoridade municipal, né? Aí ele sentou ali, mas ele ficou sentado nos bancos, né? Mas aí a dirigente chegou e disse assim, eu quero, né, aqui, não sei qual foi a palavra, mas disse, eu quero aqui dar as boas-vindas, ao nosso ilustre vereador fulano de tal, né, pela sua presença no nosso meio, seja muito bem-vindo. Por que um vereador deve ser dado as boas-vindas no microfone e uma pessoa normal, né, não recebe essas boas-vindas no microfone? Não é quem é o vereador? Para Deus ele não é ninguém, é a mesma coisa do que qualquer outra pessoa, né? Mas as pessoas têm essa inclinação, né, de valorizarem
as autoridades, né, de colocar elas nesse lugar especial, enquanto o crente comum, digamos assim, né, é tratado de qualquer jeito. Diz, não posso impedir você de entrar, senta ali, fica ali, né? Esse exemplo que Tiago nos dá não pode acontecer em nosso meio também, né? Isso na questão de autoridades. Eu cumprimento, é verdade. E é algo que as igrejas mesmo não deviam ter precisado de lei, né? As igrejas mesmo já deviam ter essa noção de que, não, amigo, isso aqui é o culto a Deus. Você quiser ir atrás dos seus votos, vá para lá. Aqui você não tem espaço nenhum, né? Diga aí, tem que fazer uma lei para as igrejas deixarem de receber, é complicado. Algo que deveria ser já natural nosso, né? Sim, ninguém tem, é verdade. Outra questão, né, de dar prioridade a certas pessoas e a outras não, é que eu vi, eu acho que do ano passado para cá, a igreja que tinha área VIP, né? Tem uma área separada que é mais perto do palco lá, tem um banheiro exclusivo, né? Então, as galera, eu vou para qual área? Área VIP? Então tá justificado. O louvor pode. São levitas, né? Então tem que estar mais próximo do altar, é verdade. Então assim, nesse caso pode. Ah, vai ficar top, viu? Aí eu vi que tem essa parada de área VIP, né? Aí tem até o vídeo de uma doidinha aí, que ele chegando atrasado na igreja, ela e o marido, disse, não, ele tá chegando atrasado, mas tem um canto aqui reservado pra gente, não sei o quê. E a galera que chega atrasada normal, né? Senta lá atrás, às vezes nem entra, que tá cheia, né? Não é complicado, né? É interessante como tem versículos bíblicos dizendo não faça isso, mas tem gente que faz justamente o contrário, é impressionante, assim. Na Bíblia está dizendo, não faça isso. Aí o povo diz, rapaz, está dizendo isso, mas eu acho que essa palavra não aqui foi um acréscimo de um escriba posterior. Vou dizer, faça isso, porque não anuncia um outro evangelho, nem que um anjo dê. Aí tem uma galera que recebe um evangelho de um anjo e diz, não, isso aqui é o certo. Aí aqui Tiago está dizendo, não faça isso, não receba o rico, coloca num canto especial e deixa o pobre em outro canto. A galera pega e faz, é interessante, né? Como a galera gosta de... Não tem nem o que explicar, é só ler, né, que você entende o que a Escritura está querendo dizer, é impressionante. Outra questão que pode mostrar parcialidade, mesmo que não seja nessas questões, né, de estado social e tal, é nós vermos visitantes chegando, mas não dá nenhuma atenção a eles, né? Nós vamos priorizar aquelas pessoas que nós conhecemos, né, mas nós não saímos do nosso meio para ir lá até essa pessoa que está nos visitando e apertar a mão dela, né? Diga, seja bem-vindo, né? E tá, eu sou fulano. E se apresentar, tentar enturmar ela, né, no nosso grupo também. É uma forma de não exercer favorecimento, mas nessa questão agora um favorecimento interno assim da igreja, né, do meu grupo e tal, que pode ser uma aplicação para nós hoje também, uma vez que eu creio que dificilmente alguém aqui vai agir dessa forma, né? Então, discriminação de classe. Essa hospitalidade seletiva não é apenas um deslize, é uma violação direta do caráter de Deus, né? A gente vai ver desde o Antigo Testamento Deus dizendo que Ele tem misericórdia do estrangeiro, do pobre, das viúvas, dos órfãos, né? Então agir dessa forma com parcialidade é ir totalmente contrário, em direção contrária àquilo de quem Deus é e o que Ele quer para nós também, né? Deus é imparcial e ordena que nós demonstremos essa hospitalidade, perdão, aos pobres e aos necessitados, né? Em Deuteronômio e em Lucas também, só para citar alguns exemplos. Mas o veredito divino é esse, né? Que por meio de Tiago ele vai chamar essa postura de um julgamento com critérios errados, ou seja, pecado, né? Não é apenas uma fraqueza de temperamento, mas é um comportamento mau e pecaminoso aos olhos do Senhor, né? Não podemos agir dessa forma e achar que é natural ser assim, porque não é, né? Como nós vimos, é uma questão pecaminosa que Cristo vem e redime também essa área da nossa vida e nós devemos lutar, né? Na semana passada a gente viu que nós devemos nos esforçar, né, no amor, com toda a humildade, gentileza,
suportar uns aos outros, né? E Paulo vai dizer, no livro de Efésios, isso, Efésios 4, né? No capítulo ele vai dizer que Deus predestinou todas as coisas para ser conformes à sua vontade, né? O Filho adotando, né, o seu povo. Deus já fez tudo isso, né? Colocou o selo do Espírito Santo no coração dos crentes, reconciliou o homem com Deus e com o outro, mas nós devemos também nos esforçar para manter, né, essa reconciliação ativa, né? Existe um esforço nosso também, porque a gente não quer ir de encontro com aquilo que a gente tem em nossa mente, né, com mudanças. Mas uma vez que a palavra de Deus nos convida a reorientarmos, né, nossa visão, nós devemos lutar fazer isso, né? Às vezes a gente vai pecar, a gente não vai conseguir, mas nós devemos sempre lutar e nos esforçar para que essas coisas aconteçam, né? Os desejos de Deus, no sentido revelado na palavra, aconteçam, né? Então, o autor, depois disso, vai nos mostrar 4 motivos do porquê o favoritismo é um problema grave. E o primeiro deles é que esse favoritismo, ou parcialidade, não vai refletir a graça de Deus, né? Tiago 2,5 vai dizer: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, né? Então, Deus escolheu, né, esses pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé. Não quer dizer que só porque você é pobre você vai ser salvo, né? Mas a eleição de Deus contempla também pobres, né, que aquela igreja estaria rejeitando, colocando de lado, né? E Tiago está dizendo: esses pobres que vocês rejeitam, Deus os escolheu, eles são seus irmãos, né? Deus não escolheu para ser pobre, né? Deus escolheu para que eles fossem ricos na fé. A fé continua sendo o modo pelo qual Deus salva pecadores, né? Não é classe social, porque a gente também vê ricos salvos na Bíblia, né? A gente vê, por exemplo, Filemon, né, que era um homem rico que recebia uma igreja em sua casa. Mas a ideia é que nós não podemos achar que os pobres ou menos favorecidos e outras classes que não se adequam à nossa não sejam nossos irmãos também, né? Deus escolhe esse tipo de pessoa também, né? Não só o tipo que a gente acha correto, o que a gente quer, mas Deus escolhe indiscriminadamente, né, as pessoas. Então, e ele vai dizer que o evangelho sempre floresceu às margens da... Nem passei aqui, foi mal. Sempre floresceu nas margens da sociedade. Aí ele vai dar o exemplo de um filósofo grego chamado Celso, se eu não me engano. Hã? Não estava no roteiro. Celso, um filósofo grego. Aí ele vai citar como, para esse filósofo, o cristianismo era algo repugnante, justamente porque o cristianismo dava espaço a pessoas pobres. Ele vai dizer assim, permita-me citar aqui: que nenhuma pessoa culta se aproxime, nenhuma pessoa sábia ou nenhuma pessoa sensata, pois por tudo aquilo que nós consideramos mal, pois se qualquer homem que é ignorante, que é necessitado em sentido e em cultura, se qualquer um é um tolo, que ele vá ousadamente. Nós os vemos em suas próprias casas, vestindo, né, são funileiros, pessoas que trabalham com cobre, né? A maior parte deles são pessoas que não têm educação, são pessoas vulgares. Os cristãos são como um enxame de morcegos ou formigas que andam por aí saindo dos seus ninhos, ou sapos, né? Ou sapos participando de um simpósio ao redor de um charco, ou então vermes, né, que estão fazendo suas reuniões na lama. Aí ele vai até dizer, eu posso até imaginar um pastor respondendo à crítica de Celso na próxima reunião de domingo: sejam bem-vindos à convenção das minhocas, meus irmãos e irmãs, né? Então, o cristianismo era visto com maus olhos, mas Deus não está nem aí, porque Deus chama todas as pessoas para fazerem parte do seu povo também. Não há distinção alguma, né? Então, ninguém chega a Cristo rico em espírito. Todos nós fomos acolhidos quando estávamos falidos e sem nada a oferecer.
A nossa interação com os outros deve refletir essa roupagem da graça. O segundo é que a parcialidade não reflete o reino de Deus. E no reino de Deus é invertido. Um zelador ou uma mãe solo podem receber mais honra do que um pastor famoso sem problema nenhum, né? A igreja é uma embaixada, como nós vimos domingo passado, onde um doutor brilhante pode ser mentoreado por um cristão simples, mas que seja maduro na fé. Honrar o nome de Jesus significa honrar o seu povo como um todo, né? Ponto 3, a parcialidade viola a lei real, que é a lei do rei, que é amar ao próximo. Como súditos do rei, vivemos pela lei real, amar o próximo como a nós mesmos. Isso inclui estrangeiros e inimigos. Discriminar quem entra na igreja é violar toda a lei, como Tiago vai dizer no versículo 10. A verdadeira liberdade não está em bajular os ricos, mas em obedecer com alegria pelo poder do Espírito, né? Então essa liberdade nos capacita agora, quando estávamos em estado de pecado, a gente tratar as pessoas com interesse, né? Mas agora com a lei da liberdade, nós somos libertos desse fardo, né? Desse interesse de tratar bem apenas aqueles que têm status social elevado, aqueles que podem nos dar algo, nos favorecer, mas nós somos livres agora para tratar todas as pessoas de maneira igual. E o último, a parcialidade não reflete a misericórdia de Deus. E no versículo 13 ele vai dizer: o juiz é sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Então, os atos de compaixão provam que a graça de Deus realmente habita em nós. A misericórdia triunfa sobre o juízo porque o Evangelho transformou o nosso modo de ver as pessoas, né? E assim, com essa mudança, nós usamos de misericórdia agora também para com as pessoas, né? Aí o autor vai usar uma expressão chamada de gracismo, que ele pega emprestado de Michael Bird, que pega emprestado já de outro autor. Ele vai dizer: podemos viver como gracistas por causa da graça de Jesus para conosco. E ele vai explicar o que é gracismo, né? Que é estender favor a todos sem distinção. É a desconstrução radical do sistema de castas e exclusão. A graça é estendida a todos agora, né? A reconciliação como uma missão. Como fomos reconciliados com Deus, tornamos-nos agentes de reconciliação entre as pessoas, né? Essa é a nossa missão agora, né? Não apenas somos recebidos, mas agora a nossa missão também é receber outras pessoas, né? E ir até elas para elas serem incluídas no corpo do Senhor Jesus. Não, bem pontuado. Verdade. Então, a graça de Cristo produz um povo acolhedor, né? No Senhor Jesus, a unidade vai superar preferências de consumo, estilos de vida, hobbies ou origens, né? Jesus vai unir quem gosta de tecnologia, quem gosta de esportes, vai unir artista, político, e a cruz é o ponto de encontro de todos os que estavam longe, né? Não existe um tipo de pessoa que estava mais perto do que outra, né? Todos estavam longe e Cristo chamou para si essas pessoas. E o autor vai dizer assim: visto que você foi tão bem acolhido pelo Senhor da glória, seja um membro da igreja que acolhe os outros.
sem preconceito, na reunião da igreja, bem como em sua casa e em sua vida, né? Aqui estendendo mais essa questão da hospitalidade para além da igreja, né? Na nossa casa, né? E abrir as portas da nossa casa para convidar outras pessoas para terem comunhão conosco, né? Para crescermos juntos, para refletir a graça de Deus em nosso lar também, né? Tanto crentes como descrentes também, né? E para terminar o capítulo, o autor, como sempre, vai dar alguns passos de ação, né? Como é que a gente pode colocar tudo isso aqui em prática. E os passos são esses aqui. Reflita regularmente sobre como Cristo o acolheu de forma gentil e graciosa. Acolha os outros com esse tipo de calor e hospitalidade, né? Deus foi bondoso conosco, gentil conosco, nós devemos ser também, né? Aqueles, trazendo para a igreja, aqueles que nos visitam, né? Ver alguém que é visitante é fácil conhecer, né? É um rosto diferente, né? Chegar até essa pessoa, né? Dar boa noite, dizer o nome, dar as boas-vindas a essa pessoa, né? Apresentar essa pessoa a outros irmãos também é importante, né? Que alguém entra, sai, né? Ninguém fala nada. A mensagem que se passa é tipo, né? A gente não quer visitantes aqui, né? Porque o visitante chega, sai, vai-se embora, ninguém fala, né? Então a gente pode estar passando a mensagem: visitantes não são bem-vindos, né? E não é isso que a gente quer passar. Peça a Deus para sondar o seu coração em busca de qualquer orgulho e preconceito que você possa ter. A única coisa que você tem a perder é o pecado que o enreda. Portanto, arrependa-se e permita que Deus o mude, tornando-o mais parecido com Jesus. Aí ele vai usar um exemplo de uma autora, Rebecca McLaughlin, que ela ofereceu 3 regras de receptividade, né? Uma pessoa sozinha em nossa reunião é uma emergência. Amigos podem esperar. E 3, apresenta um recém-chegado a outra pessoa. Sejamos todos missionários na igreja hoje. Não compareça ao culto corporativo ou público como um consumidor assistindo ao show, mas como um ministro ansioso para acolher e abençoar, né? São dicas aí importantes. Bonito, olha, simpático, acolhedor, cantando no louvor. Ixi, Maria. Sim, sim, é verdade. Isso não quer dizer que a pessoa vai ficar meia hora conversando, não é só para a pessoa ver que ela foi notada, né? Sim, é verdade. Já tem quem fala. Verdade. O próximo é: considere voluntariar-se
para ministérios que estendem a hospitalidade. Equipe de recepção, equipe de ministério infantil, recepcionista, porteiro. Não subestime o quão importante esses ministérios são. Quando você pratica a hospitalidade, está refletindo o caráter de Deus e a história das Escrituras e exibindo o fruto do Evangelho em seu coração. É interessante. Estacionamento, ó. Ah, show. Tom Rainer, o mesmo autor do livro Igreja Simples, ele tem um livro que é Tornando-se uma Igreja Acolhedora. É um livro bem útil, bem prático. Aí, ele é consultor de igrejas, ó. Quando eu estava prestando consultoria para a igreja... Pronto, aí suga tudo. Aí ele estava contando nesse livro que ele foi para uma igreja onde tinha essas equipes tudinho, tinha equipe de recepção, de porteiro e tal. Aí ele disse que quando chegou, ninguém conhecia ele, né? Aí ele chega, senta e observa. Aí ele disse que contou 27 grupos, grupos santos ele chama, né? E nenhum desses grupos cumprimentou ele. 26 dos 27 não cumprimentaram. Só um grupo cumprimentou, que foi o do porteiro, mas também foi só, viu ele chegando e disse, opa, deu só um tchauzinho, mas também não foi até ele, nem falou nada, né? Mostrando como é comum assim, né? A gente não perceber, né? As pessoas novas que chegam. Uma igreja que tem estrutura, exatamente. Uhum. Não é assim, é. O ministério mesmo pode se fechar ali entre si. Isso. É. Não é como se só a pessoa daquele ministério ali pudesse fazer alguma coisa, né? Eu não tenho ministério nenhum, então não faço nada, né? E a ideia não é essa, como a gente vai ver mais na frente, no próximo capítulo aqui. E para encerrar, ele vai dizer: ore por seus pastores e colegas, membros da igreja, para que reflitamos verdadeiramente o ministério de Jesus, que é o amigo de pecadores. Ore para que nós, que fomos escolhidos em seu reino, coloquemos em exibição a sua graciosa hospitalidade. Né? E aqui encerra o capítulo sobre o acolher. Né? Tem alguma dúvida sobre esse capítulo? A gente pode pular para o próximo. Então vamos para o próximo capítulo, que é congregar, valorizando o culto público, né? Que é uma forma também de amarmos a nossa igreja. Né? A gente pensa que o culto é apenas um evento, né, qualquer, que se eu não tiver um evento mais legal para ir, aí eu vou para o culto. Né? Mas como eu disse já desde a aula passada, né, quando nós vamos ao culto, para a reunião do povo de Deus, nós não estamos participando de um evento, mas de um encontro celestial com o próprio Deus. Né? É um grande encontro que nossa alma deve ansiar, né? É o povo de Deus tudo junto, se reunindo para encontrar o seu Deus e ser por ele alimentado, né? E o adorá-lo. Então, ele vai dizer, né, que quando nos reunimos, não estamos apenas em um auditório, estamos participando de algo eterno, que é uma antecipação do futuro, onde todo o povo redimido louvará o Cordeiro. O que fazemos no culto molda a nossa piedade e é um testemunho para o mundo. Então ele vai usar Hebreus 12, eu acho que a gente leu semana passada também, 22 ao 24, que diz assim. Está fazendo um contraste, né, do povo de Israel que foi para o Monte Sinai e agora a igreja que chega no Monte Sião. Ele vai dizer: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, à igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Né? Aí no 28 ele vai dizer: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Então, a gente vê que nesse texto de Hebreus, que quando a gente se reúne, algo cósmico acontece, né? Não é só mais uma reunião religiosa, como nós vimos, mas é algo que a gente se reúne com gente
que a gente nunca viu na vida, de outro país, lá do outro lado do mundo. Do outro lado não, porque lá é 12 horas de fuso, né? Mas eles fizeram isso também, né? Então, a gente se reúne com gente que a gente nunca viu, de países diferentes, todos com o mesmo objetivo, né? De se encontrar com o Senhor como povo, né? E aí existe essa celebração cósmica, né? Até os mortos que já estão no Senhor participam, né? Os anjos participam. É algo, né, grandioso, não apenas algo que acontece, né, naquela igreja específica local. Estão vendo o cara dormir, está dizendo, olha o cara dormindo. Né? A Bíblia diz que os anjos queriam saber das coisas do Evangelho, né? Lá em Pedro, aí no culto o cara está lá, dormindo. É complicado. Eu acho que os anjos devem até pedir, não é como eu fiz com fulaninho, deixa eu ir lá, deixa... Não é? Então, esse encontro não é apenas terreno, né? Nós chegamos a essa celestial, Nova Jerusalém, a presença de anjos, de Deus, de Jesus, né? Dos nossos irmãos que já estão na presença dele, de todo mundo. E isso é um ensaio para o futuro, né? Que é um aspecto importante do nosso discipulado enquanto crentes, né? Hebreus 10, 25 vai dizer que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns, mas nós devemos, antes disso, perdão, deixa eu abrir aqui. Hebreus 10, 25 vai dizer que a gente não deve deixar de congregar, como é costume de alguns, ainda mais quando vemos que o dia se aproxima. Mas antes, ele vai dizer assim, ó, e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos no amor e as boas obras. Isso é o 24. Então ele vai dizer, considerem uns aos outros para incentivar, né? E ele vai dizer como é que isso acontece, não deixando de nos reunir como igreja, né? Como é o costume de alguns, né? Muitos aqui da carta de Hebreus queriam deixar de ser crentes, ele vai dizer, não deixe, continue firmes, porque o dia se aproxima e a gente tem que congregar cada vez mais, né? E não deixar de se congregar. Sim. 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 Está de corpo presente, né? Mas é mesmo. Quando eu, tra... Quando eu trabalhava no Hiper, eu trabalhava todo domingo, né? Então, hã? O quê? No Hiper Bom Preço? E era? Sabia não. Mas eu trabalhei lá também. Aí era todo domingo, né? Tinha só um domingo no mês. Foi o pior período assim, da minha vida mesmo. Eu estava bem desanimado, eu já estava sentando na roda dos carros, o linguajar
era o mesmo. Não tinha crente, né? Era só a galera que não era crente, a pessoa acaba se acostumando, não tinha incentivo dos irmãos, e naquele tempo também não tinha a ideia de igreja mesmo, do que é a igreja, fazer parte da igreja. Então a gente ia se acomodando, né? Ia recebendo. É, foi complicado. Aí o autor vai dizer assim: o que fazemos em nossos cultos públicos é importante para o nosso crescimento em piedade e é uma forma importante de apresentarmos o Evangelho aos descrentes, né? De orar a palavra, ler, cantar e testemunhar a palavra, né? Então, o primeiro exemplo que ele vai nos dar é em Atos 20, versículo 7, onde é relatado um culto, né, na cidade de Troade, onde os irmãos se reuniram para fazer a ceia do Senhor, né, e Paulo pregou a noite todinha que Deus deu. Acabou só no outro dia, de madrugada. Mas aí o texto não está dizendo que a gente tem que fazer um culto virando à noite, né? É só porque Paulo ia seguir viagem e ele tinha que aproveitar o momento que ele tinha para dizer tudo o que ele queria dizer. Não, que o monte já está aqui no nosso meio. Então, Atos 27 vai dizer: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até meia-noite. Aí o cabo cai da janela, depois ele ressuscita e continua a falar mais ainda, né? Mas a ideia que Lucas nos traz aqui é no primeiro dia da semana ele vai relatar essa reunião, que é o que o autor vai dizer, o primeiro dia da semana. Daí vai dizer que essa era norma, né? O dia do Senhor como norma. Domingo, como o dia do Senhor, é indiscutível entre todos os comentaristas bíblicos, a não ser que eles sejam adventistas, né? Mas todos os outros comentaristas, não importa de que tradição ele seja, eles vão dizer que o domingo é o dia do Senhor. Aí vai haver diferença no sentido de que, como eu disse lá na aula sobre o adventismo, né? O dia do Senhor é a mesma coisa do que o Shabat no Antigo Testamento, né? Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, né? Mas eu disse que eu achava que não era. É dia do Senhor, mas não é Shabat, né? Eu faço essa distinção. Mas de que o dia do Senhor e domingo são a mesma coisa, isso é unanimidade entre os comentaristas e também na história da igreja, né? Como o Shabat. A ideia já do pessoal reformado mais estrito assim é que o domingo é a mesma coisa do sábado do Antigo Testamento, né? Então você não pode fazer nada mesmo, né? Cozinhar essas coisas, trabalhar não seria o ideal, né? Mas eu entendo que o dia do Senhor é o domingo, mas não é Shabat, né? Você pode fazer outras atividades, mas é o dia do Senhor porque é o dia que o Senhor ressuscitou dos mortos, inaugurou a nova criação e é um dia importante para a gente se reunir. E é por isso que a igreja se reúne, né? A gente vai ver relatos nos evangelhos, tudo de Jesus aparecendo, né? Apocalipse, João recebe, né, a visão da sua carta, Apocalipse, profecia, no dia do Senhor, né? Ele vai dizer: eu estava no dia do Senhor, quando um anjo veio até mim e tal, quando o Espírito veio até mim, e ali o dia do Senhor é o domingo também, né? Todo comentarista do Apocalipse vai atribuir esse dia como o domingo, né? Só não o adventista, né? Mas o resto tudinho vai. Então, esse registro de Atos é o mais antigo, né, que mostra a igreja se reunindo regularmente no domingo. A gente vai ver isso em Coríntios também, tem um bocado, né? Aí ele vai colocar uma citação de F.F. Bruce, que vai dizer: a referência à reunião para o partir do pão no primeiro dia da semana é o texto mais antigo que temos, a partir do qual se pode inferir com razoável certeza que os cristãos se reuniam regularmente para a adoração nesse dia. E vários outros também, como eu disse, né? Richard Longenecker, David Garland, vão todos nessa direção também. Tudinho, né? Então, é um dia importante, não é um dia qualquer, é o dia da ressurreição, né? Então, como eu disse domingo passado, né? Que era o domingo de Páscoa, eu disse que aquele domingo era Páscoa, e os outros do ano todinho também eram Páscoa, né? O autor disse a mesma coisa. Todo domingo é, em certo sentido, um domingo de Páscoa. Celebramos que o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Kaline estava conversando com as amigas que estavam falando sobre o culto de Páscoa da igreja delas, né? Não tem problema nenhum fazer culto de Páscoa, né? Mas o que chamou a minha atenção foi que nessa conversa
alguém disse assim, a gente está perdendo a ideia de que do culto mais importante do ano, foi assim? Do feriado mais importante do ano, do culto mais importante do ano, alguma coisa. Mas estava querendo dizer que aquele culto especial de Páscoa era o culto mais importante do ano todinho, né? Aí teve outra pessoa que disse assim, as pessoas, né, se mobilizam para não faltar esse culto porque é um culto especial. Aí eu pensei comigo, o Novo Testamento não manda a gente celebrar a Páscoa, né? No dia da Páscoa, Jesus institui a ceia do Senhor, né? Então, não tem problema nenhum, mais uma vez, né? Enfatizar ainda mais a questão da ressurreição, né? É tanto que eu disse que o que se posta no domingo de Páscoa, você pode postar durante todos os domingos do ano, sem problema nenhum. Mas é a mentalidade das pessoas, eu tenho que me mobilizar para não faltar o culto de Páscoa. Mas as pessoas não têm a mentalidade de se mobilizar para vir num culto comum nos outros domingos, né? Porque a compreensão tá errada, gente, né? Todo domingo é o dia da ressurreição que a gente se reúne para celebrar isso. Não é que a gente deve se estimular, se organizar para não faltar esse culto especial da Páscoa, né? Isso deve ser feito para acontecer todos os domingos, né? Não só. Pode ser, né? Aí valoriza um, só que todo domingo significa isso, né? A ressurreição de Cristo. Então nós devemos dar essa mesma importância do domingo de Páscoa para todos os domingos do ano, né? Não existe um domingo mais importante do que o outro. E nem dia mais importante do que o outro, né? Que Romanos vai dizer isso, Colossenses Paulo também vai dizer isso, mas é o dia que o povo se reúne para celebrar a ressurreição do Senhor. O autor vai dizer assim: não podemos deixar a ideia principal escapar. Congregar juntos semanalmente para celebrar a glória do Rei ressurreto. Há algo muito especial e significativo em congregarmos, que é celebrar as boas novas de que Cristo morreu, ressuscitou e voltará. É isso que a gente celebra todos os domingos, né? Principalmente na encenação da ceia do Senhor, digamos assim, né? Na celebração da ceia do Senhor. Então, o valor do hábito. Muitas vezes nós vemos os hábitos como algo negativo, mas reunir-se semanalmente é um bom hábito que molda quem somos, né? E Hebreus 10, 25 vai dizer, aquilo que eu já li, né? Que a gente não deve negligenciar o encontro com o povo, né? A reunião com o povo, especialmente ao vermos o dia se aproximando, né? Pelo contrário, é congregar mais ainda, né? E o nosso papel na reunião, qual é? É que a gente não vem para absorver como consumidores, né? Eu disse lá na outra aula, eu coloquei uns tópicozinhos, né? De algumas características que impedem a pessoa de vir para o culto e tal, né? Aí tem uns ninjas, né? Que vem, bum, vai-se embora, que não quer se relacionar com ninguém. E a galera que só vai para... desculpa. Era a galera que buscava o sentimentalismo, né? Então ele vai, ele fica no seu cantinho. Na hora do louvor ele fecha os olhos, não quer olhar para nenhum irmão que está ao seu lado, porque ali é ele e Deus. Aí ele se abraça, né, levanta as mãos, mas está só ele e Deus, né? Ele não quer participar da adoração coletiva, né? Às vezes é uma mentalidade um pouco equivocada, mas às vezes é isso mesmo que a pessoa quer, né? Tanto que se ela for numa igreja e ela não sentir, não ter esse sentimento, ela procura outra que vai ter e fica ali de boa, não faz parte de membresia nem nada. Mas para nós, né, que valorizamos, que amamos a nossa igreja, a gente não vem para absorver e ser consumidor, né? Mas a gente vem para encorajar os nossos irmãos ao amor, nas boas obras, né, e fortalecê-los em sua caminhada. Nós vimos também prontos para estudar as Escrituras, buscar a presença de Deus, confessar os nossos pecados e renovar o nosso compromisso com o Senhor Jesus. Mais uma citação. Perceba que você tem um papel, encorajar uns aos outros. Em vez de apenas sentar e absorver, venha preparado para abençoar seus irmãos e irmãs com palavras significativas de encorajamento, né? Então nós somos encorajados quando recebemos nosso irmão numa palavra, né? Quando cantamos as mesmas verdades juntos, né? Nós estamos anunciando uns aos outros aquilo que a gente crê e também para aquele que não é crente, estamos anunciando a nossa fé e como é bom estarmos reunidos como irmãos adorando o mesmo Senhor, né? Então, ter isso em mente também é um meio de preservação, né?
valorizar nos cultos dominicais e frequentá-los, né? Congregar semanalmente é a maneira como Deus sustenta e abençoa o seu povo para uma obediência de longo prazo, né? A gente, de fato, se fortalece muito participando das reuniões públicas ao Senhor, dos cultos, né? Mas existe um perigo que não se reunir regularmente, né? É perigoso para a nossa alma. O autor afirma que nunca conheceu um cristão que florescesse na fé estando isolado do ajuntamento, né? Pode ir atrás que não existe ninguém, né, jubiloso, cheio de fé, né, alegre com o Senhor Jesus Cristo que esteja afastado do seu povo. Então, uma vez que a gente entendeu o que é o culto no domingo, né, de valorizar esse dia, a gente vai ver também que a gente vem, veremos que nós vimos ao culto também para participar dele, né? Não apenas para consumi-lo. Então a gente ouve a palavra de Deus e ele vai dar o exemplo lá de Trode, né, dos irmãos reunidos para partir o pão e para ouvir a palavra de Deus por meio de Paulo. E ele vai dizer que esse ensino de Paulo envolvia exortação e exposição profunda das Escrituras, né? E lá em Atos 2:42 diz que eles se agradavam e tinham sede, né, de conhecer a doutrina apostólica. Então, 1 Timóteo 4:13, né, Paulo vai dizer, né, fique, até eu chegar, empenhe-se na leitura pública das Escrituras, exortando, instruindo, né? Mais ou menos isso, é a minha versão, né? Mas é isso, essa é a ideia, né? Então, nesse texto a gente mostra que Paulo mostra que a Escritura é a única fonte de autoridade do pregador, né? Nós não vimos ao culto para ver uma personalidade falar aquilo que ela acha que é certo, né? Alguma palestra nem nada. Nós vimos ao culto porque queremos ouvir a palavra de Deus, né? Por meio do seu mensageiro, né? Do pastor da igreja, né? É essa mensagem que deve ser central no culto, né? A palavra de Deus que deve ser central no culto. Não, não. Uhum, uhum, sim, sim. Né, que o pastor também pode ouvir, né? Ei, pastor, tá. É mesmo. Não, então se vir que não está dando certo, vai mudar de igreja, né? Sim. Exatamente. Eu já presenciei já. Pessoas, né? Dizendo, um pastor, né? Não está tão adequado, né? Assim, o senhor torceu um pouquinho, né? E tal. Mas aí, sim, é. Mas aí o pastor continuou seguindo, não ouviu a exortação, né? Aí a pessoa saiu da igreja, verdade. Então, a escritura é o nosso padrão. A gente quer ouvir a escritura, né? Então, a exposição bíblica é feita através da exortação e do ensino, né? Ali durante a exposição bíblica. E nesse texto, Paulo vai dizer que a leitura e a pregação devem ser públicas, né? Ali durante o culto, enquanto Timóteo estivesse pregando, e é o nosso padrão para hoje também. Outro exemplo que ele vai dar é lá em Neemias 8, né? Que vai mostrar todo o povo reunido
para ouvir a leitura da lei, né? Então, Esdras vai ler ali a lei todinha. Ele começa de manhã, quando o sol nasce, vai até o meio-dia. E o povo está lá, e o povo está atento. O mais incrível é isso, né? É o povo atento, o povo queria conhecer a palavra de Deus, e é tanto... Exatamente. É. O pobre. Foi, botaram o púlpito lá. Foi o quê? Foi. Então todo o povo se reúne, né? O texto vai dizer que aqueles que podiam entender e tal, e Esdras lê, explica ali o texto, a lei de Deus ao povo, e no final há um grande avivamento ali, né? O povo se rende e quer obedecer ao Senhor, né? Então, ele vai dizer que o avivamento acontece quando o povo está atento e ansioso para aprender. Para ser mudado, você precisa ouvir e entender, né? Quando a gente entende a palavra de Deus, a gente começa a aplicá-la em nossas vidas. Ele vai dar aqui 8 maneiras de ouvir bem, com base aí, né, no que ele já tem falado, né, da importância da palavra de Deus e da nossa reação a ela. Ele vai dizer que a gente deve ouvir com humildade, né, humildemente, recebendo a palavra com mansidão, deixando que a palavra nos confronte, né? Nunca achar que a palavra é sempre para o outro, né? Na pregação aqui é a cara de Alain. Já está dormindo ali também. Brincadeira, meu parceiro. Né? Aí, nunca é para a gente, né? As exortações. Nunca é para ele, é sempre para os outros, né? Então a gente deve ter humildade e achar. A palavra é sempre para todas as pessoas, né? É mesmo. Do nada, né? A gente deve ouvir a palavra atentamente, né? Lutando para ficar alerta e não dormir. Aí anotações, né? Ele diz, você pode anotar, ou então ficar atento para dizer um amém, né? Que aí você dizendo um amém, você fica sempre atento para dizer o amém no contexto certo, né? Tem irmão que chega, só um parênteses, né? Chega a ver o outro assim, amém. Aí eu digo amém o quê? Amém. Eu vou dizer amém para quê? Você não disse nada, macho, né? O cara chega amém, amém o quê? Eu já vi um cabo disse um negócio bem ruim. Era de condenação, uma coisa. Aí teve um irmão que disse, amém, glória a Deus. Nada a ver, estava bem atento a ela, só que não. Hã? Né, tipo, eu não tenho o que dizer, eu tenho que dizer alguma coisa, eu digo amém. Mas nesse caso aqui é para fazer com que a gente fique atento, né? Que pode ser um auxílio aí para a gente. Faça. Ouçamos biblicamente, conferindo tudo das escrituras, como os bereanos, né? Manter sempre a escritura aberta para a gente ficar verificando. Ouvir pessoalmente, no caso é ouvir a palavra para nós, né? Receber aquilo como vindo da parte de Deus para nós. Ouçamos com... Sim, e não para criticar o pastor, não é para dentro. Tá vendo aí, Dick? Isso foi para você. Ó. Ouçamos comunitariamente, pensando no bem dos nossos irmãos e obedientemente, prontos para sermos praticantes e não apenas ouvintes, né? Que é o que Tiago também vai nos dizer, que a gente deve ser praticante e não ouvintes. Ouvirmos, praticamente aqui é no sentido de maneira prática, né? Buscar aplicar aquilo que a gente ouve em nossa vida. E ouvir agradecidamente, felizes porque Deus escolheu falar conosco, né? Deus podia não estar nem aí para a gente, mas Ele escolheu fazer isso. E Ele o faz sempre que a sua palavra é aberta e explicada, né? O autor vai dizer, é importante ter descanso suficiente na noite anterior ao culto público,
prepare-se para o culto público como você se prepararia para outros eventos importantes. Não deixe que a natureza semanal dessa reunião diminua a sua importância para você e para todos os demais da sua família, né? Naquilo que ele falou da rotina, né? Não devemos deixar que isso vire rotina e que nos abata. Pelo contrário, devemos estar sempre alegres, né? Prontos para virmos rever os nossos irmãos e junto com eles adorarmos ao Senhor, né? O próximo ponto a gente vem para ouvir a palavra de Deus e também vem para compartilhar a refeição da família, que é a ceia do Senhor. E mais uma vez, Atos 20 vai relatar aquele culto onde eles estavam praticando a ceia do Senhor, né? Então, Deus sempre proveu um alimento, né? Lá no Éden, ele proveu alimento para o casal. No deserto, ele proveu o maná. Na terra prometida, ele disse, né, que era uma terra que era rica em leite e mel. No Novo Céu e Nova Terra, né, tem a imagem de uma árvore que dá frutos a cada mês, né? Deus sempre teve essa ideia de alimento, né, com o seu povo, de que ele provê esse alimento para o seu povo. Jesus realizou milagres e ensinos à mesa. E a ceia é o memorial do sacrifício e o anúncio do banquete futuro, né? A ceia aponta para o passado, na morte de Cristo, e também para o futuro, quando ele virá, e nós sentaremos de fato, cearemos com ele, né? Presencialmente, né? Não mais rememorando, mas agora desfrutando da sua presença gloriosa ali para todos sempre, né? Podemos participar da refeição com o nosso próprio Senhor. E ele vai dizer assim, o autor: quando nos reunimos à mesa do Senhor, temos um antegosto do lar. Podemos ver o Evangelho na ceia do Senhor, refletir sobre a provisão de Deus, provar o perdão de Jesus e ansiar pelo dia em que o pecado e a tristeza não existirão mais. E aqui, o poder da ceia do Senhor, né? Não no sentido que ela vai fazer algo físico em nossas vidas, mas da importância. O poder no sentido da importância que a ceia tem e como ela pode mudar nossas perspectivas, né, quanto à santidade, né, ao sacrifício do Senhor. Então, na recepção da ceia, a gente deve ir até a mesa com alegria profunda, não apenas como um rito vazio, como se tiver beleza, se não tiver beleza, né? É uma ordenança, é um mandamento do nosso Senhor Jesus que a gente deve fazer isso até que Ele venha, né? Então, o poder é isso, né? Da gente entender que ali é uma lembrança do sacrifício do Senhor e um anúncio de que Ele voltará. Então a gente se alegra em participar dessa ordenança. Na proclamação da ceia, ela prega que Cristo, a nossa Páscoa, né, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. E também ela proclama uma unificação, né? Que na mesa nós somos todos iguais. Não há distinções de classe ou status. Nós somos uma família proclamando a morte do Senhor até que Ele venha, né? É assim que a gente deve ver a ceia. Não como, se eu participar, eu vou virar mais santo, nem nada disso, naquilo que Hugo, né, sempre nos lembra, mas é que a ceia é um memorial importante e nos fortalece no sentido de que nós estamos lembrando e anunciando o nosso Senhor Jesus, né? Ela não é um ritual vazio qualquer, mas ela é importante também quando nos traz à memória essas coisas, né? E a gente também vem à igreja, para o culto, aliás, né, para cantar e para falar com Deus, né? Sim, a gente vem cantar, né? A Bíblia nos manda cantar, é um mandamento, né? Sempre que tem alguém, façam isso uns aos outros. Sempre que tem uns aos outros na Bíblia, é um mandamento, né? E o Senhor sempre vai dizer o porquê Ele está dando esse mandamento, né? Alguém, por gentileza, abra em Efésios 5, do 18 ao 20, do 18b, que nem Hugo gosta, ao 20. Só até o 20. Esse é o 21, né? É só até o 20.
nessa parte a gente viu que a gente vem ouvir a palavra de Deus e agora, né, nos cânticos e na oração, é a nossa resposta ao Senhor, né? E aquilo que Ele fez por nós, né? Então, através da palavra, Deus fala conosco, né? Através das ordenanças, Deus fala conosco também, da ceia e do batismo. E nós vamos falar com Deus agora através dos cânticos e das orações, né? Então, como a gente viu aí em Efésios 5, que Dixon leu, né? O louvor, o cantar em si, é uma ferramenta de edificação, né? Então, a gente vai ver que Paulo vai falar em salmos, hinos e cânticos espirituais, né? E ele vai dizer o que é que... Antes disso, na verdade, ele vai dizer: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Como é que a gente se enche do Espírito? Falando entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, o louvor é uma maneira que Deus nos deu de sermos cheios do Espírito, né? Sermos dominados pelo Espírito quando cantamos as verdades de Deus, né? Somos edificados, né? E mais uma vez, edificação não é eu que me edifico, edificação é um prédio, é um conjunto onde todos se edificam, né? E o canto é uma ferramenta que Deus usa para isso acontecer, né? Então a gente não vem na igreja para ver uma apresentação, né? E nem eu posso chegar atrasado depois das músicas, porque as músicas são irrelevantes, né? Não é. Deus mandou que isso acontecesse. Então a gente vem e participa do culto todo, porque tudo que acontece no culto é ferramenta que Deus usa para a edificação do seu povo, né? E o cântico é um desses, né? Eu conheci um rapaz que ele sempre chegava só na hora da pregação. Aí depois, eu não lembro se eu perguntei ou se ele mesmo falou, mas ele disse, né, o porquê ele chegava. Ele disse que era porque nas músicas ele não gostava muito das músicas que eram cantadas. Então ele chegava, era invocado, era no finalzinho da última música ele chegava. Aí ele me disse: é porque eu não gosto muito das músicas, não, as músicas meio assim, né? Que não deve ser um motivo, né? Tudo no culto é importante, né? Se a música for ruim, o cara chega pro líder de louvor, né? Se for estilo, aí é complicado. Você não pode falar o que for, que não tem para que mudar, né? Mas se for questão de letra, né, aí você pode chegar, porque aí você vai dizer, não está de acordo com a Bíblia, né, e tal, né, aí você ensina, é uma oportunidade de você ensinar e edificar mais uma pessoa, né, para ela fazer o que é correto de cantar a Escritura, né. Então, a gente viu isso em Efésios, a gente vê em Colossenses também, 3,16, Paulo vai dizer assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Como? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações, né? Tudo aquilo que Deus fez por nós, o seu plano redentor, deve fazer com que a gente irrompa em alegria e queira cantar ao Senhor. Engraçado, né? Deus nos deu música, né, para respondermos a Ele, né? Deus criou a música, né? E Ele quer que a verdade dEle seja colocada nessa embalagem musical e a gente responda a Ele. É interessante isso, né? Então, cantar é um mandamento, né? Pode ter certeza que pode botar a voz para fora na hora do louvor, né? Para o seu irmão se escutar, com certeza aquilo não vai ser inútil para ele, né? Todos nós participamos do culto, né? Não vamos nos esquecer disso. Então, o louvor tem uma dupla direção. Nós cantamos para Deus e também cantamos uns para os outros. O louvor edifica a comunidade e proclama as verdades bíblicas. E o louvor não é sobre performance, mas é sobre a verdade de Cristo habitando ricamente em nós, né? Então nós vemos que a palavra habita ricamente em nós por meio de aconselhamentos, também por meio dos cânticos, e nós nos enchemos do Espírito também por meio dos cânticos, né? Não cantando para mim, mas uns aos outros, né? Cantar mostra a solidariedade da fé. Ela vai unir a igreja em um só propósito. Mesmo quando não sentimos vontade de cantar, nós fazemos isso por fé, para encorajar os irmãos e para professar o que cremos, né? Então, a gente tiver vontade de cantar, a gente canta do mesmo jeito, né? Quando a gente não está com vontade de trabalhar, a gente vai do mesmo jeito, né? Então, tem coisas
que a gente deve fazer mesmo sem vontade, né? Então, eu sou desafinado, não tem problema, canto também, né? Aí o autor vai dizer assim: cantar, cantar sempre foi um aspecto importante da adoração do povo de Deus. É o que o povo de Deus libertado faz: cantar e cantar com alegria sobre a graça. A opressão e a culpa não despertam a adoração, mas a graça sim, né? Nós vemos sempre que em momentos de redenção, digamos assim, o povo de Deus sempre canta, né? De libertação, o povo de Deus sempre cantava em resposta a esse livramento que Deus deu, né? Foi assim quando passou pelo Mar Vermelho, né? A gente vê em Apocalipse também, né? Capítulo 5, capítulo 15, vai dizer, no capítulo 15, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, né? Tem até uma música que é nesse texto, né? O Rei das Nações, quem não temerá. Pronto, né? Sempre que Deus liberta o seu povo, essa alegria do povo, essa gratidão do povo irrompe-se em louvor, em canto também, né? E a adoração é importante. O cântico é importante demais, né, para o nosso culto público e também agora a oração no culto, né? A oração no culto corporativo vai mostrar nossa dependência, né? Mostrar que nós dependemos totalmente de Deus, né? Tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, em todas as áreas nós precisamos do Senhor e nós chegamos a Ele em oração, né? Pedindo coisas ou pedindo para Ele nos capacitar a realizar tais coisas, né? E mostra que nós não podemos fazer nada, mas dependemos do Senhor para tudo e também que a oração deve ter um alcance global. Não devemos ter um Deus de vila. Nossas orações na igreja devem refletir as necessidades não só locais, mas também da missão global de Deus, né? Ele vai usar um exemplo de John Stott, que foi numa igreja, né? A igreja orou só pelas necessidades dela ali, né? Daquela comunidade. Aí ele foi e disse, mas e cadê na igreja orando, né? Pelas outras igrejas no mundo todo, né? Pela missão de Deus no mundo todo, né? E John Stott chama a atenção para isso também, né? Que é bem comum nós orarmos, tanto individualmente como igreja também, só para coisas mais locais ali, né? No nosso meio, mas é importante também orarmos para que Deus avance na sua missão e continue, né, chamando para si o seu povo. O que Ele vai fazer, né? Mas nós devemos também orar para que isso aconteça, né? O autor vai dizer: é claro que as coisas não serão perfeitas. É claro que exigirá esforço de nós, pecadores imperfeitos, amar tudo o que fazemos quando nos reunimos. É claro que haverá domingos melhores e domingos piores. Mas vamos nos certificar de que estamos comprometidos em priorizar o encontro como igreja. E que a nossa pergunta não seja, devemos ir ao culto? Mas como podemos aproveitar ao máximo o nosso encontro como igreja, né? A pergunta que nós nos devemos fazer aí constantemente. E para encerrar, né, todo capítulo encerra com passos de ação. Eu coloco, né, o texto todinho aqui para a gente ver juntos. E desse capítulo, esses são os passos. Reconheça que você precisa da sua igreja e a sua igreja precisa de você. São parênteses. No livro O que é uma igreja saudável, né, Mark Dever vai dizer justamente isso, né? Eu acho que quando ele vai falar de membresia, ele vai dizer que quando você se torna membro de uma igreja, você está dizendo, vocês são responsáveis por mim e eu sou responsável por vocês, né? Então, a igreja, dessa pessoa que chega, tem essa mutualidade, essa responsabilidade um com o outro, né? A pessoa não chega e fica sozinho e está de boa, né? A igreja vai, se responsabiliza, edifica, chama a atenção, e da mesma forma, né, como a gente conversou, né, um membro pode chegar para o outro e dizer, ei, vamos por esse caminho aqui, isso não está legal, né? Existe essa responsabilidade mútua. Então, nós precisamos da igreja e a igreja também precisa de nós. Se a sua presença aos domingos é irregular, isso afetará a sua saúde espiritual. Isso impactará a sua saúde espiritual. Se você chegar atrasado ou não se envolve na adoração, isso afetará a sua experiência. E deixar de levar o culto público a sério não ajuda seus irmãos e irmãs que precisam da sua voz, do seu encorajamento, sua solidariedade, sua oração e a sua alegria. A gente pode achar que é besteira, mas não, né? Quando eu vendo relatos de pessoas que vivem, né? Isso aqui, não, eu sou importante, eu vou cantar, né? São sempre relatos positivos daqueles que estão ao redor
e que são encorajados, né, pelos outros irmãos cantando, recebendo oração, estando presentes no culto, né? É interessante, que às vezes eu dizia, que besteira, né, mas quando eu vejo os testemunhos, digamos assim, né, de pessoas que experimentam esse ambiente, que estão inseridas nesses ambientes, né, você diz, caramba, isso aqui é interessante, né? E a gente deve levar a sério também, né? As pessoas mostrando como elas são edificadas e fortalecidas quando participam, né, do culto público e desses meios aqui que a gente viu. Então, chegar atrasado é ruim porque você perde o louvor, você perdeu uma grande oportunidade, né, de encorajar o seu irmão ali por meio dos cantos e de ser encorajado e edificado pelos seus irmãos também, né? E uma vez que você perde isso, você não tem como recuperar, né? Perdeu, né? Então, é interessante que cheguemos sempre na hora também para participar de tudo do culto, né? Não é repetível, né? Tem coisas que acontecem só naquele momento que não acontecerão depois. Santifique as noites de sábado. Se você tem uma grande reunião pela frente, uma coisa que sabe que deve fazer é descansar na noite anterior. Atletas sabem que precisam se preparar no dia anterior a um grande evento. O mesmo vale para os domingos. Descanse no sábado à noite, ore com a sua família e considere ler o texto do sermão de domingo ao redor da mesa de jantar. Amanhã é um grande dia, é o dia da ressurreição, né? Prepare-se para possíveis tensões em casa no domingo. Elas podem surgir na noite de sábado, mas com frequência aparecem no próprio domingo pela manhã. O diabo adoraria deixá-lo mal-humorado ou distraído, impedindo que a palavra produza efeito em você. E é assim, né? A gente está emburrecido com alguma coisa, né? A gente fica sempre remoendo aquilo e tudo que acontece ao nosso redor parece que não está fazendo sentido e a gente não está nem aí, né? Isso prejudica também a nossa participação no culto. Tem algumas tradições especiais no dia do culto. Após o culto, considere fazer algo que você reserve para esse dia especial. Isso pode envolver uma refeição específica, uma longa soneca. Antes do culto, a soneca, viu? Não é no culto, não. Isso aqui é antes. Então, dorme de tarde um pouquinho, que é para na hora do culto não ter sono. Refeições com outras pessoas. Dexon é doido para implementar essa tradição aqui, mas ninguém quer ajudar o pobre. Foi? Vai virar uma tradição? Ir lá para... Até a pregação. Aham, sim. É verdade, é um trabalho muito específico o seu, é verdade. Marca não, deixa para lá. Que Dexo cria a sua própria, né? Não vamos nos meter e dizer como ele tem que fazer as tradições dele, né? Então, refeições com outras pessoas ou um chá da tarde com leitura. Contemple algo belo ou desfrute da criação de Deus em uma caminhada, um passeio de carro ou em um parque. Seja como for, torne o dia de culto especial e único. Faça desses momentos algo tão agradável que, se você tiver filhos, eles olharão para trás com alegria ao se lembrarem dessas experiências. Desenvolva hábitos santos e felizes no dia do culto público ou no dia do Senhor, né? E aqui encerramos esse capítulo e o próximo será o tópico do cuidar. Alguma dúvida sobre esse último capítulo que a gente viu, do congregar? Tudo certinho? Então, não tendo mais nada a acrescentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa ali? Quer? Não? Quer não? Acrescentar alguma coisa? Eu vou dar mais 5 segundos, que eu sei que você vai mudar de ideia. Quando eu for orar, você vai dizer, não, senhor. Não. Eu perguntei se você quer acrescentar alguma coisa. Tá bom. Então, vamos orar, encerrando nossa escola teológica, né? Para que Deus nos abençoe durante esse dia, a gente possa estar juntos logo mais para ouvir a palavra, cantar a palavra e orar a palavra, né?
Oremos. Senhor Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade, né, de podermos estudar nessas questões, esses pontos que são de suma importância, né, para nós como povo teu, né, que às vezes a gente não dá tanta atenção, não conhece ou ignoramos mesmo, né, mas obrigado por esse privilégio de sermos chamados a atenção para esses tópicos que são importantes, né? Que o Senhor nos ajude a cada vez mais sermos uma igreja acolhedora e hospitaleira, tanto com os de fora, independentemente de quem sejam, de onde vêm, né? Mas também quanto uns aos outros, né? Que nós possamos abrir a porta dos nossos lares para receber irmãos, né? Para desfrutar, né, da comunhão, e também pessoas não crentes para eles verem como é um lar que confessa o teu nome, né? Que nós possamos, né, ser esse tipo de povo, né, que busca sempre agir como o Senhor agiu, acolhendo as pessoas ao nosso redor, né, meu Deus, e que o Senhor também nos ajude a valorizarmos o culto público, né, que é no mandamento do Senhor de nos reunirmos, né, principalmente no dia da ressurreição, né, com que a gente se prepare sempre para cada domingo, não só como a gente viu aqui, para um domingo específico, onde celebra a ressurreição de Páscoa, mas todo domingo é uma lembrança e uma celebração da tua ressurreição, né, que inaugura a nova criação, né, que nos chama a participar do teu corpo, do teu povo, e nos manda também para edificar o teu templo que está sendo construído, né, chamando de outras pessoas para fazer parte dele também. Que o Senhor nos ajude a darmos valor e importância, não só essas duas coisas que vimos hoje, né, mas nas que vimos domingo passado, e aqui veremos, né, daqui em diante, do cuidar, né, do comissionar, testemunhar, todos os outros pontos, né, de cuidar do pastor, todos os outros, Pai. Que todas essas aulas possam, de fato, nos transformar, né? Como o autor do livro disse, que o objetivo não é trazer informação, mas nos transformar. Né? Que a gente se esforce dia após dia para colocarmos em prática, sabendo que às vezes vamos falhar, mas que isso não nos impeça de continuarmos tentando. Que o Senhor nos abençoe durante esse dia, né? Nos preparando para logo mais à noite, né? A gente vir para cá com alegria, porque o Senhor ressuscitou, né? Trazendo nova vida, nova criação, né? E confirmando a tua salvação, né, prometida desde os tempos do Antigo Testamento, mas consumada, já realizada, que a gente possa se alegrar com isso, sabendo que somos teu povo, né, o Senhor fez grandes coisas por nós, continuará fazendo, e que a gente possa ouvir tua palavra com alegria, cantar ao Senhor, respondendo com alegria, orar com alegria, né, e também mostrando a nossa dependência de ti, Senhor Deus. Continua a cuidar de nós dessa igreja, que nós possamos edificar uns aos outros, cada vez mais, não só no momento do culto público, mas também em nossas vidas, né, fora daqui do prédio, né, da reunião. É o que nós pedimos e agradecemos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Tem 3 livros aqui para doação. Quem quiser, é só vir pegar. A igreja que você sempre quis, preparando a sua comunidade para atender as necessidades do rebanho. Decepcionado com Deus, de Philip Yancey. 3 perguntas que ninguém ousa fazer. A Igreja Missional na Bíblia, Luz para as Nações, de Michael Gorin. É um ótimo autor também. Então, quem quiser, só vem buscar aqui.